Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o desafio do poder público na guerra contra o crime. Entrevisto Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e professor titular de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada, professor. Prazer meu estar aqui. O início de 2018 foi marcado por rebeliões em presídios, por fugas, exatamente o que aconteceu no início de 2017. O ministro da Justiça já se manifestou nesse momento, dizendo que o desleixo dos estados com os presídios configura crime contra a humanidade. Que sentido que tem uma frase como essa vindo do poder central? Eu diria que, de fato, é real. Por que é real? Porque se nós olharmos as convenções internacionais que regulam o tratamento mínimo a ser aplicado àqueles que foram condenados pela justiça e que estão cumprindo penas, você tem que oferecer condições minimamente adequadas de cumprimento das penas. Você não pode, por exemplo, superlotar uma cela, você não pode, na verdade, degradar tanto o ambiente a ponto das pessoas terem os seus mínimos direitos, mesmo tendo sido condenados, tendo seus mínimos direitos violados. Então, os estados, quando não promovem nenhuma mudança, quando convivem com isso significa que eles são, na verdade, responsáveis. E o poder central, a responsabilidade Não, eu acho que o poder do central governo também federal? Eu acho que o poder central também tem. Eu acho que essa questão da segurança pública não é uma questão puramente dos estados. Não é? O problema do crime, da violência, é cada vez mais uma situação não só nacional, mas transnacional, né? Que ultrapassa as fronteiras. Não é? Então não pode ser uma política exclusivamente de cada estado. Não é? Ainda que cada estado tenha que formular suas diretrizes, que tenha que implementar suas diretrizes, vamos dizer, o governo federal, através dos no Ministério da Justiça, através das secretarias de segurança pública, os órgãos correlatos, tem que ser, na verdade, um órgão que coordene nacionalmente a implementação de políticas. E houve, ano passado, o lançamento daquele Plano Nacional da Segurança Pública, que prometia um revolucionário combate ao crime. Não saiu do papel? Não saiu do papel. Nós, infelizmente, quer dizer, tivemos, desde o governo Fernando Henrique, no governo Lula da Silva, tivemos bons projetos de política nacional de segurança pública. Projetos? Projetos. Ou seja, eles tiveram uma capacidade, esses governos tiveram uma enorme capacidade de formular projetos. Agora, baixa capacidade de implementação. Não é? Em parte porque encontram barreiras no federalismo. Não é? O fato de que um governo federal não pode impor a um estado como ele deve administrar a segurança pública do seu estado. Não é? Então, o que acontece? Nós temos que, na verdade, encontrar uma fórmula político-institucional pelos quais o governo central é responsável pela formulação de uma política geral e ele, de alguma maneira, é parceiro dos estados na execução dessas políticas. Agora, é interessante, que assim, quando acontece essas rebeliões, acontece tudo isso e o noticiário fica muito fato na informação, fica a impressão que as facções que existem nos presídios, que a dominação dessas facções não foi controlada. Não foi controlada. Isso se amplia sugerindo que a coisa só vai piorar. Maria Lídia, eu estou nessa área de pesquisa há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que eu venho falando dos efeitos perversos da política de encarceramento de massas. Não é? É claro que encarceramento ele existe em todos os países. Agora, deve-se aplicar penas, preferencialmente, que não levem necessariamente ao encarceramento e à superpopulação dos presídios. Por quê? Porque vai haver, no tempo, uma defasagem entre a capacidade do poder público de administrar os presídios e a movimentação dos presos, sobretudo quando você tem presos que estão vinculados ao crime organizado. Não é? Então, essa política é uma política de mão única que vem sendo adotada há 4, 5 décadas. Não é? O resultado dela é esse.
não é? Então, enquanto você não, de alguma maneira, não romper esse círculo vicioso, não atacar de fato o encarceramento, e atacar o encarceramento significa, de alguma maneira, enfrentar o problema da política de drogas, não é? Nós sabemos que a questão das drogas, a política de drogas está em discussão no mundo inteiro, não é? Nós devemos estudar melhor e aprender melhor as experiências de êxito dos países que adotaram uma política mais flexível para evitar os problemas das prisões, não é? Você veja, mesmo os Estados Unidos, que é considerado um país com uma enorme população prisional, está numa rota de desencarceramento. Quer dizer, e nós continuamos numa rota atrasada. É interessante porque existe um senso comum que lugar de bandido é na cadeia, é na prisão. E aí vem a indagação, se a prisão é uma proteção à sociedade ou ela se transformou numa ameaça à sociedade? A prisão deveria ser reservada a determinados times de crimes e determinados autores. Ou seja, pessoas que reconhecidamente não têm condições de se integrar num tempo razoável na sociedade. Agora, indivíduos que tenham cometido crimes, que você possa discutir o potencial, vamos dizer, de dano que ele causa na sociedade, talvez merecesse outro tipo de punição. Não é? Isso precisa ser discutido, isso precisa ser avaliado. Nós esquecemos, quer dizer, quando eu como sociólogo, tenho que decifrar mudanças sociais. E houve uma mudança nos últimos 20 anos na chamada economia do crime. Não é? Quer dizer, o crime organizado, não é? Quer dizer, sobretudo em torno da droga, mas não só em torno da droga, virou uma realidade, não só do Brasil, mas de vários outros países. Um negócio multinacional, muito rentável, né? Então, a minha pergunta é, será que não está na hora de se pensar a colocar esta economia dentro da economia oficial e criar algum mecanismo de alguma maneira, você proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, saber, por exemplo, do ponto de vista das drogas, o que efetivamente causa dano e o que pode ser, eventualmente, construído uma política de proteção e de tolerância mínima. E a quem interessa não mexer nisso? Eu estou perguntando em termos de poder público. Eu não sou, assim, vamos dizer, de acusar, mas eu acho que tem vários atores que têm muita dificuldade de aceitar. Por exemplo, tem setores da área médica que acreditam que toda droga produz muitos efeitos perversos, não é? Eu não acho que não há um fundo de verdade nisso. Agora, há também exagerações, não é? Então, por exemplo, se discute muito pouco o alcoolismo, certo? Se nós formos olhar, o álcool é acessível e cada vez mais jovens... É droga, né? Tá certo? E é droga, tá certo? Então, eu acho que precisaria ter uma discussão mais substantiva na sociedade para que a gente pudesse efetivamente ter uma nova concepção do que é efetivamente dano para a sociedade e o que nós podemos conviver e lidar com formas alternativas de solução desses problemas e de aplicação de penas. Eu não acho que a gente deva abrir mão de um sistema de justiça, não é? Agora, de qualquer maneira, eu acho que a gente não deve usar da vingança e não devemos agredir direitos fundamentais de quem quer que seja. Professor, sobre essa parte que o senhor fala no desafio do poder público em relação ao controle da criminalidade e principalmente em relação ao sistema prisional, é assunto para nossas próximas entrevistas. Assim, essa é uma tarefa até que muitos pesquisadores estão se dedicando. E eu espero que o senhor volte. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado.